Sim, teve show hoje lá no Allianz Parque e não foi de Sir Paul McCartney, não, foi do Tigrinho, Vitor Roque, primeiro Red Trick da vida profissional como jogador de futebol, depois da vinheta! Dracarys! Marcos O Resenha, um brinde aqui, a goleada em cima do Internacional de Porto Alegre pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Dracarys, pra aquecer a goela. É isso, caro palmeirense honrado, palestrino, eu acá, Marcos Rolim, O Resenha, palmeirense desde o meu avô. Se você não conhece o canal ainda, faz o seguinte, vai conhecendo aí, dá uma olhada aí, acompanha aqui essa resenha, esse react que eu faço dos melhores momentos e inscreva-se. Inscreva-se, dá uma força aí pro palmeirense. Deixa o like, vem Abel, Abel. Deixa o like, compartilha, ativa o badalo aí, o sininho para receber as notificações. Dá uma olhada aqui nos links abaixo na descrição, vários links das minhas redes sociais. Me acompanha, me segue lá, apesar de eu não ser novela, ou de repente eu posso virar até uma novela. Mas assim, link da loja do Barcos, link da coletiva do Abel Ferreira, que hoje foi do João Martins, que o Abel tava suspenso, link dos melhores momentos no canal parceiro hoje o Starts Sports, beleza? E link da Foot Fanatics. Eu tô tendo que trocar já essa imagem aí do nosso manto sagrado, mas assim, calma, mas dá um chego aí, aqui tem o link aqui embaixo da Foot Fanatics ou da loja do Barcos, você clica lá, compra lá o seu manto alviverde, ou a camisa do seu time se você é rival, uma bola, material esportivo, uma raquete, um tênis, um moletom, compra lá, que você ajuda o palmeirense a cá, beleza? Então é isso, cara. E hoje nós goleamos, cara, o maior do Brasil, o Verdão, Sociedade Esportiva Palmeiras, deu baile, 4-1, e ganhamos daqueles, eu venho falando há alguns vídeos passados, dá uma olhada aí nos meus outros conteúdos, dá um chego lá na aba comunidade, você fica sabendo quando são os jogos do Verdão e também muito da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, beleza? E o Corinthians ganhou de 1-0 do Fluminense, acabou de acabar o jogo, eu nem tava secando, eu tava fazendo outras coisas, mas tava acompanhando pra cá. E o Corinthians ganhou do Fluminense, que vem jogando em 3 competições, eu até assisti um pedaço da coletiva do Renato Gaúcho, e realmente, cara, tem que poupar e fazer o quê, né? Dracarys. Um esquisito aqui pra, como diria velho Acácio, um esquisito. Corintiano, casado com a minha tia Marina, palmeirense. Um dia eu conto essa história. Ou não. Então é o seguinte, cara. Goleamos para o nosso. Ganhamos de 4-1 do nosso pai. Internacional de Porto Alegre. Aqui não tem bairrismo, não tem clubismo, não tem essas coisas. Mas por quê? Cansei de falar em outros conteúdos. O Palmeiras é pai de todo mundo, pai do Corinthians, pai do São Paulo, pai do Flamengo, pai do Fluminense, do Vasco, de todo mundo. Por quê? Em confrontos direto ou finais tal, nós temos mais vitórias, nós se sobressaímos em cima de todos os clubes do Brasil. Menos do Internacional. Cara, menos do Internacional de Porto Alegre, cara. Lembrei do Inter de Limeira, ao qual nós perdemos um Campeonato Paulista em 1986. Nós estávamos 10 anos na fila, poderíamos ter saído da fila de 10 anos, mas foram precisos mais 6 anos. Mas isso que é lindo, né, cara? Olha pra você ver como nós vamos fazendo uma resenha aqui, uma reflexão. O Palmeiras estava 10 anos na fila, de 76 a 86, teve a oportunidade de sair da fila e perdemos um campeonato, um paulistinha, pro Inter de Limeira. E aí, depois de com mais 6 anos, em 93, nós fomos campeão paulista, saímos da fila em cima do Corinthians, cara, com o Viola fazendo gol porcão no primeiro jogo e depois o Corinthians se lascando no segundo jogo no Morumbi. E foi lindo. E foi, apesar de eu ter visto o Palmeiras ser campeão de todas as Libertadores, de Copa do Brasil, de inúmeros títulos aí, eu acho que ainda hoje é o título que mais me emocionou.
foi essa saída da fila aí. Palmeirense, deixa aqui na descrição, ou você que é anti-rival também, deixa aí na descrição qual o título que mais lhe emocionou do seu clube, ou do Palmeiras, ou etc e tal. Deixa aí nos comentários, na descrição não, nos comentários, beleza? Da descrição quem faz sou eu. Cara. Então assim, e o Internacional de Porto Alegre é o único clube que em confrontos diretos, eu não vou lembrar quanto, tem mais vitórias do que nós. Tem mais vitórias, a gente perde para eles. Então ele é o nosso pai, e nós somos pai de todos. E então o Inter seria avô dos outros, né? Que linha de pensamento, sei lá. Então, mas é isso. E fazia acho que 5 jogos que nós não ganhávamos do Inter, etc e tal. E ganhamos de 4-1 com Red Drink, show do Tigrinho. Mas também teve show de Flaco Lopes, que na verdade é um camisa 10. Encontramos o nosso camisa 10, Flaco Lopes, que sempre jogou como segundo atacante nos outros clubes, entendeu? E nunca foi aquele centroavante nato, certo? E isso tá provando. Facundo Torres jogou muito. Bruno Rodrigues voltou, Veiga entrou, Felipe Anderson jogou demais, jogou muita bola. É difícil encontrar alguém no time do Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo, que tenha jogado mal, cara. Todo mundo jogou bem. E depois no segundo tempo, os 4 gols foram no primeiro tempo, né? 3 do Tigrinho e 1 do Lucas Evangelista, aproveitando ali o rebote no rebote do goleiro, no chute do Felipe Anderson. E assim, e o Inter fez um gol, mas poderia se dizer assim, um vacilo da zaga do Palmeiras, certo? Mas assim, é porque você tira o pé, você tá mais sossegado, tá ganhando de 4-0, e assim, não era pra tomar aquele gol do Inter, entendeu? Foi um vacilo mesmo, mas como o placar foi uma goleada, 4-1, então beleza. E agora é contra o River, é contra Los Galinhas, os galinhas lá. Apesar que eu tenho uma fé. Uma fé não, mas eu tenho uma preferência, eu tenho até uma camiseta pelo River Plate e não pelo Boca, entendeu? Eu sou mais River Plate na Argentina do que Boca, entendeu? Mas o River é nosso freguês, histórico, entendeu? Então agora, quarta-feira que vem é contra o River, e o Palmeiras demonstrou uma goleada aí. Eu vi dizer que o jogo River e Estudiantes, engraçado, né, que o Flamengo acho que pega o Estudiantes e o de La Plata, e o Palmeiras pega o River Plate, e jogaram. E diz que teve expulsão pra caramba, um monte de cartão vermelho, porque diz que hoje em dia, sempre, né? Mas hoje em dia mais, sei lá, o futebol argentino, cara, é só pancadaria, cara, que os caras não têm grana. Os caras não têm muita qualidade futebolística mais, entendeu? Apesar da Argentina ser a atual campeã do mundo. Mas aí você pega os argentinos que estão lá, a maioria tá da Europa. Inclusive o Messi, que se aposentou, né, da seleção. Então, assim, futebol argentino é pancadaria, cara, é pancadaria, é milonga, né, milonga, que seria aqui a nossa catimba, entendeu? E etc e tal. E diz que foi uma guerra lá entre River Plate e Estudiantes. E agora, quarta-feira, o Verdão pega o River lá, ainda bem, e tomara que a gente, pelo menos, ou empate ou ganhe, pra nós levarmos, ganhe uma vitória, quem levar essa Libertadores 100%. 100%, superar o Corinthians que foi campeão invicto da Libertadores em 2012, beleza? Palmeiras, não é obrigação não, mas seria bom demais. Então assim, e vamos logo aqui aos melhores momentos, enquanto passa eu continuo a resenha, de Palmeiras, o maior do Brasil, 4, Internacional de Porto Alegre, nosso pai, 1, na tela. Vamos lá, eu vou moer a goela para acompanhar aqui com vocês. Cara, eu tô feliz, hein? Eu tô feliz, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu tô feliz. Aqueles que entendem, entenderão. Eu tô feliz pra caramba, entendeu? Cara, eu vivo num país hoje justo. Eu vivo num país justo, cara. A justiça prevalece, cara. Eu vivo num país hoje, seria o A, mas como é o apelido, né? O X, né? O X de Xandele, Xandão, cara, me deixa muito feliz, cara. Me deixa muito feliz de ver, cara, de ver pessoas aí que serão esquecidas pelo tempo, como
governantes, mas lembradas para o resto da eternidade como meros farsantes, meros palhaços, para dizer assim. Palhaços, cara, palhaços, meros, sei lá, cara, coadjuvantes da política do Brasil, entendeu? E que serão lembrados por muito tempo como, sei lá, cara, eternos condenados, etc e tal. O Xandão me deixou muito feliz. Ô, Xandão, eu sei que você é corintiano, Xandão. Xandão, eu sei que tu é corintiano. Até lá na Neoquímica você já teve presente. Mas assim, Xandão, pra você, o palmeirense aqui, ó, tira o chapéu e brinda. Um brinde ao Xandão. Dracarys. Tamo feliz, hein? Tem uma parte do Brasil que não tá. Mas fazer o quê, né? Um dia da caça, um dia do caçador. E vamos lá voltar a falar de Palmeiras aqui nesse adendo político que nós tivemos. Cara, não quer seguir? Não segue, entendeu? Não tem problema, não faz falta. Quer seguir? Segue aqui, inscreva-se, deixa o like, tamo junto. Olá, esse aí foi o terceiro já, eu já tô enrolando pra caramba, vocês estão acompanhando aí. E Vitor Roque, cara, só crescendo de produção, mostrando que ele é anos-luz de Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é um bagre, é um corintiano. Cauã, você, menino Cauã, meu parceirinho, meu irmãozinho, beleza? Yuri Alberto é um Borja, entendeu? O corintiano, Yuri Alberto é um Borja, é um cara que viveu uma fase boa, tá vivendo de fazer gols. Vamos ver como é que vai voltar agora. O Evangelista aí, gol do Evangelista, bom também, craque de bola. É um operário. Lucas Evangelista é um operário, cara. Um ótimo operário. E é o seguinte, cara. No Corinthians. Bart, por que você fala tanto no Corinthians? Porque, eu vou falar o seguinte, o que eu já ouvi há muito tempo de corintianos, antigos corintianos, velhos corintianos e velhos palmeirenses. Me desculpe não, mas não me levem a mal os outros torcedores de Santos, do São Paulo ou de outros clubes do Brasil. Olha lá, olha o terceiro. Não, esse foi o terceiro do Vitor Roque. Red Trick, perfeito. Red Trick, perfeito. Um gol de perna direita, um gol de perna esquerda e um de cabeça. Dracarys. Então, por que eu falo tanto do Corinthians? Porque a maior rivalidade, e a rivalidade mais legal, assim, mais legal, tanto para o corintiano quanto o palmeirense, é Palmeiras e Corinthians. É Corinthians e Palmeiras. Teve uma rivalidade durante uma época muito grande aí de Corinthians e São Paulo, entendeu? Enquanto o Palmeiras estava numa fase ruim. Santos e Palmeiras, mesmo na década de 60, da academia, de 70, da segunda academia. Acabou aí os melhores momentos, beleza? Vou voltar minha musiquinha aqui. Mas assim, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, é uma paixão entre os dois. Palmeiras e Corinthians e Palmeiras é uma relação de amor e ódio. É de amor e ódio, cara. Você tá entendendo? Nós somos obrigados a odiar o Corinthians e o Corinthians a odiar o Palmeiras, e etc e tal. Mas o palmeirense e o corintiano se dão bem, no final das contas. Entendeu? É uma relação mais saudável, por mais que seja uma relação de amor e ódio. A relação entre corintiano e palmeirense é mais saudável do que entre palmeirense e São Paulino, do que entre corintiano e santista, É muito louco isso, cara. Eu não sei porquê. Tem umas teorias, não. Alguns historiadores futebolísticos, tal, papapá, que consideram Corinthians e Palmeiras como irmãos. Seriam assim como Caim e Abel. Eu não sei qual é quem, qual que matou quem, mas é como Caim e Abel, entendeu? Tem outros historiadores que falam que, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Palestra Itália, na verdade, é uma dissidência do Corinthians. Corintianos que estavam infelizes no Corinthians, que foi fundado em 2010, e que saíram do Corinthians em 2014 com outros italianos, se juntaram e fundaram o Palmeiras, o Palestra Itália, e etc e tal. São teorias, cara, são teorias. Mas, tirando a importância histórica disso, eu vou falar por mim.
Realmente, cara, os meus amigos corintianos são os melhores e grandes amigos, cara, entendeu? As minhas relações, eu tenho relações mais profundas de amizade com corintianos, cara, mais do que com São Paulino, mais do que com Santista, etc. Eu não sei por quê. Entendeu? O Hugão Corintiano, você vê o canal do Hugão Corintiano, se você acompanha a React, essas coisas, o Hugão Corintiano, ele não vai falar isso porque não tem que falar isso, mas ele é apaixonado pelo Palmeiras. Ele é apaixonado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E ele é corintiano. E isso não faz dele menos corintiano. É que depois venha algumas gerações mais novas, que quer essa coisa do empate e tal, etc e tal, etc e tal. Então, eu tenho a liberdade que eu me dei, não é ninguém que tem que me dar liberdade, eu me dei a liberdade de zoar, tirar barato mesmo com a corintianada, com a gambazada, com a galinhada. E a corintianada também, cara, que tire barato aqui do porco, entendeu? Da pepa, se é assim que vocês falam, beleza? Então tamo junto aí, Dracarys. É o seguinte, esse é o Marcos O Resenha. Inscreva-se no canal. Inscreva-se, Abel, deixa o like. Ó, Abel pedindo. Deixa o like, compartilha, ativa o badalo aí, o sininho para receber as notificações. E hoje é uma noite feliz, cara, uma noite feliz. 4-1 em cima do nosso pai Internacional de Porto Alegre. Cara, vamos lá, rapidinho. Eu esqueci de um monte de coisa, mas assim, acho que falei as coisas mais importantes, que é o Red Trick do Tigrinho, que tá jogando muito, de todo mundo no Palmeiras que jogou demais, a volta de Bruno Rodrigues, que, parabéns, o Palmeiras, que eu falo, hoje eu vi a entrevista do João Martins na coletiva, e ele falou, ô palmeirense, você que é agoniado, você que é a turma do amendoim, ele contou o porquê do Flaco Lopes. Ele falou que o Flaco Lopes era um cara notívago como eu, entendeu? Eu sou notívago, eu amo as madrugadas, e o Flaco Lopes tinha dificuldade de acordar cedo, tomou várias multas, e o Flaco Lopes é ectamorfo como eu também sou ectamorfo, entendeu? Então tem dificuldade de ganhar peso, não é que tem dificuldade, ganha peso rápido e tal, mas perde muito rápido. Então, assim, e o Palmeiras pegou ele com 21 anos e foi sendo paciente, porque nós temos o melhor técnico do mundo, a melhor comissão técnica do mundo, beleza? O Abel Ferreira, o João Martins, acabei de esquecer o nome do careca. Então, assim, que tem paciência, independente da impaciência da torcida, o Palmeiras insiste e trabalha o seu elenco, certo? E hoje o Flaco Lopes vale muito mais do que nós compramos ele, do que nós pagamos por ele. E ele falou, João Martins, imagina se nós tivéssemos que comprar o Flaco Lopes hoje. Ia ser muito mais caro, entendeu? Como foi o Felipe Luiz, não, cara. O Felipe Anderson, etc e tal. Agora, o Andréas Pereira, etc e tal. Que também entrou, estreia de Andréas Pereira. Jogou bem, papapá, beleza? Então, assim, palmeirense, cara, o palmeirense Rodo Palestrino, você tem que aprender a ter paciência. Você tem que aprender a esperar, cara. Você tem que se espelhar em times da Europa, entendeu? Até do próprio Real Madrid, que passa fases aí sem ganhar título e tal, papapá, e persiste ali no trabalho. Palmeirense, daqui 10 anos, 2025 a 2035, 10 Libertadores. Vamos jogar as 10 Libertadores. Não tem como ganhar as 10. Palmeirense, de 2025 a 2035, não tem como ganhar 5 Libertadores. E de 3 Libertadores nós ampliarmos para 8. Não tem como, entendeu? Não é impossível, mas não tem como. Então, de 2025 a 2035, se nós ganharmos mais 2 Libertadores, no período de 10 anos, nós ganhamos 2 Libertadores e sermos pentacampeões de Libertadores, 5 Libertadores, tá bom, porque os outros times não vão ganhar, entendeu? Tem que ter calma, palmeirense. Próximo jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, River Plate e Palmeiras. Cara, lá, né, primeiro jogo fora, em Monumental de Núñez, esse, o estádio do River é esse, né? Monumental de Núñez, é esse? 9h30 da noite, quarta-feira, dia 17/9, beleza? E aqui dá uma passada rapidinho aqui na classificação. Flamengo em primeiro com 47, Palmeiras em segundo, vice-líder com 46. Ambos
com 21 jogos. O Flamengo joga nesse domingo, vai para 22 jogos. Vamos torcer para ele perder para o Juventude, que ele joga contra o Juventude fora de casa, beleza? Depois vem o Cruzeiro com 44 pontos, porém com 22 jogos, cara. 22. Já vai pro 23º. Mirassol, força do interior paulista. Por isso que eu sempre falei, aqui no estado de São Paulo é assim. Primeira força, Palmeiras. Segunda força, Bragantino. Terceira força, Mirassol. Quarta força, Mirassol já tá passando o Bragantino, hein? Já tá virando segunda força. Depois, São Paulo. Depois, Corinthians e depois Santos. Essa é o posicionamento da força do futebol paulista. Bahia, 36 pontos, tá? O Corinthians ganhou, subiu para 29 pontos, tá longe da zona do rebaixamento. O Vasco aí que teve uma classificação heróica contra o Botafogo nos pênaltis, tá com 22 pontos, assim como tá o Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento com 22 pontos. O Santos com 22 pontos, porém o Vitória tem 23 jogos, e Santos e Vasco tem 21 jogos. Então, quer dizer, não tá difícil pro Santos e pro Vasco escapar da degola. Mas tem que tomar cuidado, beleza? E é isso, cara. Já falei pra você se inscrever no canal, compartilhar, deixar o like, etc e tal, etc e tal, etc e tal. E esse é o Barcos, o Resenha. A você, caro, a você, anti e rivais, a vocês todos, aquele abraço por trás. E a você, caro palmeirense honrado palestrino, um beijo próspero no coração verde de cada um de vocês. E não se esqueçam, não se esqueçam, Barcos Rolim, Barcos Rolim, com vocês até o fim e além! Valeu, família Palmeiras! Valeu!